Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Como é bom ter você com a gente aqui nessa terça-feira, dia de janeiro. E como é bom volta a companhia da minha parceira de apresentação, Roberta Helley. Bom estar de volta. Mariana, achei que esse dia nunca chegaria, finalmente chegou. Só fazendo uma correção, tava falando dia 18, hoje já é dia 25, é verdade, tá passando rápido. E estamos juntos finalmente, né? Tô muito feliz de retornar aí para o Manhã Diversa. Deu tudo certo e a gente aproveita, é claro, para mandar o recado pro pessoal de casa, né, gente? Vamos se cuidar, porque realmente o Covid tá pegando. Nunca vi tanta gente com Covid assim, né, Mariana? Tá realmente um boom, uma nova onda aí que a gente está enfrentando. Então, uso de máscaras, distanciamento social, tudo que a gente já vem falando há 2 anos é para continuar fazendo, né? É isso aí. Então, bom dia, Mariana, e bom dia pro pessoal de casa. Roberta, enquanto você esteve fora, nós preparamos muita coisa boa para o Manhã Diversa de hoje. O Brasil é um dos países que mais acolhem refugiados em todo o mundo e esse vai ser um dos temas do programa de hoje. Nós vamos falar também sobre os impactos do avanço da variante Ômicron. A procura por testes aumentou e muito e a sobrecarga dos profissionais de saúde também. E no nosso quadro de moda eu vou te mostrar tudinho sobre Color Block, uma tendência que veio para ficar e deixar os seus looks bem mais modernos e coloridos. E no quadro Bora Hangar, que eu tava morrendo de saudade, uma viagem ao México. O chefe Arthur Veloso vai te ensinar a fazer nachos e chili. Tudo isso e muito mais agora no Manhã Diversa, que tá só começando. O Sindicato dos Servidores Municipais de Belo Horizonte acendeu alerta para o esgotamento dos profissionais da saúde devido à alta nos casos de síndrome gripal. Na última semana foram mais de 33 mil atendimentos, número maior do que no pior momento da pandemia em BH. No Hospital da Baleia, 2 entre 10 profissionais da saúde estão afastados por Covid. O hospital é referência no atendimento pelo SUS com pacientes de câncer, ortopedia e hemodiálise, muitos vindos do interior do estado. Estamos tentando lidar e administrar isso da melhor forma, adotando protocolos, discutindo caso a caso junto com a CCIH e a Segurança do Trabalho, implantando novas medidas de afastamento, de cuidados mesmo profiláticos, além de ter a certeza de que todos os nossos funcionários estejam adequadamente vacinados contra o Covid. A situação no Hospital da Baleia não é isolada. Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, 487 profissionais da saúde foram afastados por Covid em dezembro. Os dados de janeiro ainda não foram fechados, mas o quadro deve ter sido agravado por conta do avanço da variante Ômicron. O impacto na prestação de saúde pública é importante, que são médicos, auxiliares de enfermagem e enfermagem que deixam a linha de frente, gente que trabalha nas UPAs, nos centros de saúde e também no SAMU. O secretário da Saúde de BH falou sobre essa situação na última coletiva de imprensa, na sexta. Jackson Machado explicou que recursos humanos são essenciais para a abertura de novos leitos e, claro, a manutenção do atendimento, que tem crescido nos últimos dias. Os hospitais argumentaram comigo que não estão conseguindo abrir mais leitos por falta não só de profissionais médicos da área da saúde, né, mas também por falta de pessoal para contratar o pessoal que vai trabalhar. Então, as equipes de meio, as equipes, né, que fazem as contratações, também estão sendo desfalcadas. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de BH abriu 318 leitos de enfermaria e 27 leitos de UTI, exclusivos para a Covid. Diante da crise, o Sindicato dos Servidores Públicos de BH entregou uma pauta extensa de reivindicações à Prefeitura. Entre elas, abrir mais centros de testagem pública para a população realizar o teste da Covid e recontratar 335 enfermeiros que trabalharam no pico da vacinação.
um mês, estão fechadas, não está tendo aula, shopping centers, esses locais, se as pessoas puderem ir para poder fazer os seus testes, para poder tomar a vacina, vai diminuir, né, a sobrelotação em UPAs e centros de saúde, principalmente, que tem um detalhe, além da falta de profissionais, nós temos um problema também de infraestrutura, então são locais pequenos, apertados, então é necessário diminuir essa demanda que está indo para esses locais. É isso, né, Mário? Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus e que já tinham enfrentado uma sobrecarga no início da pandemia, infelizmente voltam a sofrer os impactos mais uma vez com essa nova onda, né? Pois é, e para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio o doutor Luiz Antônio Avelar, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Manhã Diversa, para conversar desse assunto tão importante. Bom dia, Mary, bom dia, Roberta, bom dia, telespectador. Pra gente começar nosso papo, né? No início da pandemia, muito se falou sobre a exaustão física dos profissionais, a sobrecarga, né, que eles estavam vivendo, por causa justamente da chegada dessa nova doença, né, que era, né, uma novidade e algo que veio, assim, realmente com muita intensidade. E agora, com o número de casos voltando a crescer, como que está esse cenário? É importante a gente reportar lá no início, né, Mary? Porque, como você disse, uma nova doença e nós não estávamos preparados para uma nova doença e é a doença, né? Então a gente foi pego de surpresa com essa pandemia, que a gente não tinha vivido uma pandemia ainda, né? E isso trouxe uma exaustão muito grande. Muitos profissionais ficaram doentes pela própria doença e pela própria exaustão mental do acúmulo de trabalho que foi naquele período. Isso, graças a Deus, melhorou, mas agora nós estamos voltando com o número de casos. Nós estamos com um número de casos maior do que do início da pandemia, ou no pico da pandemia. O número de casos novos hoje é maior do que daquela época. O bom é que os casos graves são bem menores, né? E isso faz com que a gente tenha um atendimento muito grande de ambulatório, de porta de hospital, mas o atendimento de CTI, como os casos graves são menores, o número é menor, eles estão menores, né? Você mesmo falando que eles estão sofrendo, os profissionais de saúde, eles sofrem pelos dois lados, tanto pelo profissional quanto também pela autoexposição, né, ao vírus. Então, muitos profissionais estão sendo infectados. E esse aumento de número de casos que a gente está acompanhando na população, ele também está sendo visto pelos profissionais? Tem muito mais profissional sendo contaminado e, infelizmente, né, sofrendo aí com o Covid? Novamente, né, reportando lá no início, no pico da pandemia, nós tivemos muitos profissionais falecendo, às vezes chegamos à média de ter um falecimento por dia, né, fora o número de acometidos que conseguia sair. Nesse momento agora, o número de profissionais acometidos é muito grande, tanto que alguns setores estão um pouco desfalcados, porque como eles estão comprometidos, têm que serem afastados. Arrumar outros para o lugar, né, repor esse quadro de funcionários, quadro médico, enfermeiros e todos os clientes de saúde, inclusive o pessoal de faxina, pessoal de portaria, pessoal administrativo, todos eles sofrem de alguma forma, né? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas a reposição desses funcionários devido ao número de casos de contaminação na própria área de saúde é muito grande e isso está gerando dificuldade também. E além da exaustão física, como o senhor já falou também, né, a gente viu, né, principalmente no começo da pandemia, muitos relatos nas redes sociais, por exemplo, de profissionais, relatos emocionados de profissionais que estavam passando pelo esgotamento emocional. E por problemas que a gente já chegou a falar aqui no programa, como é o burnout, até mesmo estresse pós-traumático, por causa daquela situação, né, toda que a gente estava vendo no começo da pandemia, com, né, um grande número de mortes, os CTIs lotadas, enfim. Quais que podem ser os impactos disso a longo prazo para a categoria, né, para as pessoas que passaram por isso? Muito boa essa pergunta. É importante a gente falar, Mary, que é o seguinte, nós temos o esgotamento, ele tem algumas vertentes. Por exemplo, o esgotamento físico, trabalho em excesso. O esgotamento mental do trabalho físico em excesso, com falta de sono, né, falta de alimentação correta, porque os tempos vão diminuindo e os profissionais têm que trabalhar, têm que estar à frente do atendimento. Mas uma outra coisa que a gente também tem que pensar é que o sofrimento mental, por participar do sofrimento das pessoas que estão sendo cometidas, e às vezes, não nesse momento agora, mas às vezes perdendo algum ente querido, ou estão preocupados porque o estresse daquele período que se falecia muito,
traz esse estresse hoje. As pessoas, quando são cometidas, será que eu vou perder meu parente? E isso é muito importante, porque gera um desconforto naquela pessoa. E a gente vive, né, os profissionais estão ligados diretamente na porta e no atendimento direto ao paciente, eles vivem esse sofrimento da pessoa. Então, tem essas vertentes que fazem com que o profissional de saúde hoje, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo e todos os serviços sociais, todos que estão envolvidos, né, até a parte administrativa, todos aqueles que estão envolvidos no atendimento, eles também sofram com o sofrimento das outras pessoas. Então, o estresse mantido por muito tempo, isso leva a uma exaustão mental muito grande, né, e muitas doenças vão aparecer. Como vai ser daqui para frente, qual vai ser a consequência disso? Como nós já estamos tendo, nós vamos ter muito profissional de saúde de todas as áreas esgotados, e alguns, passado esse período, alguns provavelmente vão ter que afastar para poder, sabe, dar uma relaxada, porque o sofrimento é muito grande, né? E o medo é muito grande, né? Por causa do que nós vivemos lá no início da pandemia. Então, esse medo gera uma exaustão mental muito grande, né? Os psiquiatras falam muito disso, né? Como vai ficar a saúde mental desses profissionais de saúde que estão sendo muito usados hoje, estão sendo muito, todo dia eles estão ali sob um estresse agudo e um estresse crônico muito forte. Esse é um tema importantíssimo e que constantemente estão sendo feitas aí pesquisas para ver como que eles estão sendo realmente afetados, né? E segundo pesquisas divulgadas, 93% dos profissionais de saúde afirmaram, né, que estão realmente com o esgotamento mental e sofrendo, né, as consequências desse trabalho exaustivo dia após dia, né? Mas esse é um quadro que a gente também via independente de pandemia. É comum, né, relatos de pessoas, de profissionais de saúde, plantonistas que, né, emendam uma carga horária na outra, enfim. É uma profissão que sofre muito, né, com esse tipo de trabalho exaustivo e que com a pandemia isso foi agravado, com certeza. Mas o que pode ser feito? Você vê algumas soluções, algumas saídas para a gente tentar amenizar, né, melhorar a condição, a qualidade de trabalho desses profissionais? Com certeza, Roberta. Veja só, você disse bem, a pandemia veio exacerbar esse problema. Mas é um problema que já existe há muito tempo e que as entidades médicas têm conversado muito para ver como pode resolver isso, junto às secretarias de saúde, etc., ao Ministério da Saúde, junto às entidades competentes para esse setor. O que acontece é que o profissional de saúde, ele trabalha em mais de um lugar. Então, às vezes, ele faz plantão à noite, que não teria problema se no dia seguinte ele pudesse descansar. Só que como ele tem uma carga de trabalho, horário de trabalho muito grande, às vezes ele sai do plantão e continua, no outro dia vai trabalhar normal, como se tivesse dormido. E isso, assim, um dia, 2 dias, isso é uma coisa, mas isso feito cronicamente por meses e anos, né? O profissional de saúde trabalha 35 anos, né? E a maioria continua trabalhando indefinidamente. Então, isso gera uma preocupação muito grande. Então, quando se fala em trabalho do profissional de saúde, muitas coisas nesse sentido têm que ser revistas, pensando na qualidade de vida lá na frente, quando ele já está aposentado, que iria descansar e que nem sempre isso acontece. E aquele que por acontece lá nesse período, você vê que o resultado daquele trabalho em excesso, noites mal dormidas, alimentação mal feita, né, a própria preocupação, o estresse mental de ter muito atendimento, não ter o descanso suficiente, gera o burnout, que é uma doença que está sempre preocupando muito as entidades médicas relacionadas ao trabalho em excesso. Aproveitando então que o senhor falou sobre o burnout, esse vai ser um tema que a gente vai tratar no próximo bloco e também mostrar que tem outros profissionais também que estão sendo afetados, né? Porque um hospital não se faz só de médico, tem um monte de profissional aí que também está sofrendo com isso. Então, no próximo bloco, a gente continua a nossa entrevista sobre a sobrecarga dos profissionais de saúde com o avanço da variante Ômicron. Agora são 10h14 e a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho. E já estamos de volta. Com a alta transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus, a procura por testes de Covid tem tido um grande aumento em todo o estado. A espera na fila pode demorar horas,
o que comprova que os profissionais de saúde estão cada vez mais sobrecarregados. Mas os laboratórios e farmácias garantem que não vão faltar insumos. A corrida por um teste de Covid está cada vez mais acirrada. Nessa rede de drogarias, a demanda aumentou em mais de 600% em janeiro, na comparação com o mês de dezembro. Em nota, a empresa afirma que não há risco de desabastecimento, mesmo com a alta procura. Nesse laboratório, o aumento no número de diagnósticos positivos acompanha o crescimento na procura por exames. A gente continua tendo um aumento na demanda dos testes para a detecção do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Semana passada foram mais de 100 mil testes de PCR, que é o padrão ouro de diagnóstico, e a gente tem um percentual de 48,3% de testes positivos, o que é o maior da série histórica desde março de 2020. Neste outro laboratório, o índice de confirmações de casos da Covid já chegou a 70% das amostras do dia. Apesar de muitos profissionais também estarem afastados pela infecção, o tempo médio para a entrega de resultados segue sem grandes alterações. A gente está com um estoque ainda assim razoável, apesar dos fornecedores estarem adiando algumas entregas dos kits, mas a gente tem um estoque, nós estamos conseguindo entregar com 24, no máximo 48 horas os nossos resultados. As autoridades sanitárias recomendam que apenas pessoas sintomáticas façam o teste da Covid neste momento de escassez. No entanto, em todos os laboratórios que nossa equipe de reportagem passou, a realidade é bem diferente. Isso porque pessoas que possuem viagens para fora do país também procuram testes rápidos ou de PCR. Além disso, pessoas assintomáticas que tiveram contato com pacientes positivos também buscam o diagnóstico antes dos primeiros sintomas. Apesar de, da recomendação de não testar se não tiver nenhum sintoma, muita gente está testando, até mesmo para precaver. Então a gente fica numa situação difícil, porque se eu não testar e eu estou assintomático, porque assim, o índice de pessoas assintomáticas positivas também está muito grande, né? Então a gente fica aí no meio termo. E a demanda não está alta só nos laboratórios, não. A procura por atendimento médico também cresceu. É sobre isso que nós estamos falando hoje aqui no Manhã Diversa. O avanço da variante Ômicron está impactando o trabalho dos profissionais da área de saúde. São eles que atuam diariamente no combate ao coronavírus. E quem está aqui com a gente nessa manhã é o Dr. Luiz Antônio Avelar, que é presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E agora vamos falar um pouquinho sobre os profissionais que não são os médicos e enfermeiros, né? São os faxineiros e faxineiras, o pessoal da portaria, da segurança, que também está trabalhando nos hospitais, né? E teve também que lidar com essa sobrecarga. O que tem sido feito para amparar essas pessoas também? É sempre bom te lembrar que quando a gente fala de profissional de saúde, não está só do médico e enfermeiro, né? Tem o médico, enfermeiro, psicólogo, serviço social, a gente pode até esquecer alguém aqui. A parte administrativa que está lá recebendo lá e fazendo as fichinhas, né? O pessoal da faxina que cuida da limpeza, eles já pensaram na preocupação que eles ficam de serem contaminados, passar gente perto deles, né? Olha só, né? A gente que às vezes passa mal lá e de alguma coisa surge um ambiente, tem que ser limpo. Então a gente tem que pensar nesses profissionais todos, que são todos muito importantes. E o que está sendo feito para tratar da saúde desse pessoal são os cuidados que nós temos que ter. Todos eles estão seguindo uma série de protocolos que são criados, né? Cada hospital criou seu protocolo baseado no protocolo do Ministério da Saúde, né, e das secretarias de saúde dos municípios, e eles têm que ser seguidos, como o uso de máscara, higienização, cuidado, uso de luva, né, cuidado com os materiais contaminados, e cuidado mais com passar perto das pessoas, né, já que naquele momento o distanciamento às vezes não pode ser feito, não pode ser observado, porque está limpando, às vezes ele não está nem observando isso, né, mas eles são orientados todos nesse protocolo desse que a gente já conhece, né, distanciamento, lavar bem as mãos, higienizar as mãos, né, com sabão, etc., e álcool, e o uso de máscaras é obrigatório.
E para ficar um pouco mais fácil da gente entender como que esses profissionais estão sendo contaminados, né, e sofrendo aí com a Covid, a gente produziu uma arte mostrando, então, os profissionais de saúde que estão afastados aí por capital. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Rio de Janeiro com 5.500 profissionais afastados. Em segundo, São Paulo, 3.193. Em terceiro, Fortaleza, 1.300. Em quarto, São Luís, 1.000. E o que chama a atenção é essa diferença, né, do primeiro para o quarto. O Rio de Janeiro está realmente vivendo aí, né, um boom de casos. E eu estive no final do ano 2 vezes no Rio e eu fiquei assustada porque realmente o pessoal lá não está fazendo uso de máscara e distanciamento e coisas assim básicas que a gente vem batendo na tecla constantemente e que aí a gente vê aí, né, o resultado e que infelizmente as pessoas que estão nas praias, né, curtindo como se não tivesse pandemia, depois vão precisar de um profissional de saúde e vai passar a doença para esses profissionais, que é o que a gente viu aqui nessa arte, né? Então, assim, realmente preocupante esses números, né? E você repare que, se você pensar na população geral, né, na população daquelas cidades ali, o número de habitantes de São Paulo é extremamente maior que do Rio, né? E o Rio é muito maior. Então, isso significa muito, porque isso tem que ser chamado a atenção, porque a população com aquele número ali, a gente tem que ficar atento para isso, né? Qual cidade está sendo feito mais ou melhor os protocolos, né? Sim. Em Juiz de Fora, estamos com uma quantidade grande de profissionais afastados, né? E como eu já disse aqui, estamos até procurando outros profissionais, alguns profissionais que lidaram naquela primeira fase da pandemia, que foram chamados para trabalhar naquela fase, né, de alguma forma, eles estão sendo convocados outra vez para poder também prestar o serviço, já que nós estamos com muitos profissionais que estavam na linha de frente afastados e precisam ser reposto esse número de pessoas, né, esse poder de atendimento, né, em número tem que ser reposto e aí eles estão sendo chamados para poder trabalhar e prestar serviço também. E diante desse novo crescimento no número de casos, né, vai ser necessário, mais uma vez, aumentar o número de leitos? É possível fazer uma previsão com relação a isso? Muito bem, Maria. Olha só, o número de leitos de alguns hospitais eles já estavam super reduzidos. Alguns lugares já estavam até com os leitos praticamente normais em relação ao atendimento, com um número muito pequeno reservados para o Covid, um número pequeno de meia dúzia, por exemplo, 3, 4 lugares só. Mas isso mudou nos últimos dias, né? No último mês, vamos dizer assim, né? Depois do ano novo, né? Isso mudou. Alguns hospitais já abriram alas específicas de novo para Covid, o que já tinha sido desativado, né? Aquelas alas grandes ainda não chegaram nesse ponto. Mas algumas alas foram reabertas especificamente para o Covid e não só um espaço pequeno reservado a eles. Isso porque o número de casos novos, como nós já dissemos aqui, aumentou assustadoramente. E a gente tem que chamar a atenção da população para que eles possam seguir esses protocolos que a gente sempre falando, né? Distanciamento, evitar aglomeração, higienizar bem as mãos e principalmente o uso de máscara, né? Isso é que nós temos. Além do pessoal que já vacinou, né? A vacina também ajudou muito a diminuir o número de casos, né? O pessoal, a maioria, muitos já fizeram até a terceira dose, mas esse protocolo de cuidados é muito importante e não pode ser deixado de lado. Aproveitando que você falou da vacinação, né? A gente viu aí, em comparação com a média de casos, média móvel de casos, teve um aumento de mais de 300% comparado ao final do ano. Então, a gente está realmente vivendo aí um novo boom de casos, mas, graças a Deus, felizmente, a gente não está acompanhando também um aumento muito significativo do número de mortes e agravamento dos sintomas, muito pela vacina, pelo que você falou, né? A vacina está aí mostrando sua eficácia, o seu resultado. Estudos indicam que 90% das pessoas que tomaram a segunda dose não vão ter esse agravamento desses sintomas por causa da vacina, né? E agora a gente está acompanhando o início da vacinação nas crianças e que ainda tem muito pai, muita mãe, muita gente receosa com isso. Então, é importante a gente falar aqui qual que é a importância dessa vacinação das crianças nesse cenário que a gente está vendo hoje, desses aumentos de casos, enfim. Tudo é muito novo, né, Roberto? Então, é importante vacinar as crianças? Existe risco de vacinar as crianças? Existe. Qual que é maior, o risco de vacinar ou o risco de não vacinar?
Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E que os cientistas estão tentando responder. Existem algumas pessoas que vacinam e têm problema? Existem. Mas o número de pessoas que têm problema com a vacina é maior ou menor daqueles que deixam de vacinar e vão ter problema com o Covid? São todas perguntas que não têm uma resposta absoluta ainda, mas a gente já tem resposta para ele dizendo que a vacina é importante e a vacinação das crianças também é importante. Se a gente tem dúvidas sobre a vacina, isso que você disse agora, a vacinação, depois que ela atingiu um certo número, o número de casos graves diminuiu assustadoramente. Não foi diminuiu um pouquinho, não, diminuiu assustadoramente. Não foi por causa da vacina. Então, são respostas e são indícios que a gente tem que levar em consideração. Então, é importante vacinar, sim. É importante que as pessoas se cuidem, mas principalmente não deixem de fazer esse protocolo de cuidados que a gente precisa ter, de não aglomerar e etc., né, que nós já falamos aqui. Então, as crianças vão vacinar, e a Juiz de Fora já começou a vacinação, né, e tem protocolos para isso e eles têm que ser seguidos. Disseram que nós tínhamos uma arte da proporção das pessoas infectadas com comparação ao número de mortes. A gente tem, pessoal? Tem, não? Então, a gente fica só com essa informação, gente, porque realmente a gente está vendo essa mudança, né, no cenário. Apesar de a gente ver um crescimento muito grande no número de casos, como a gente falou, né, um número maior até do que a gente viu no começo da pandemia, a vacinação está aí realmente mostrando que é um cenário bem diferente que a gente tem agora, né? Exatamente. Em comparação ao número de casos. Se a gente não tem a arte, mas existe uma arte prática, né? Do mundo real, que é o seguinte, o número de leitos de Covid sem ser CTI, alguns lugares foram reabertos, algumas áreas foram reabertas, mas os CTIs ainda não, porque o número de casos graves ele está muito menor em relação ao que foi naquele período áureo ruim da pandemia, né? Onde nós tínhamos muitas mortes. Mas o número de casos novos é muito grande, mas o número de casos graves não acompanhou essa evolução e eles estão bem controlados, sem precisar de aumento de CTI ou CTI exclusivo para Covid. Isso aí, muito importante, tem sempre enfatizar isso, né? Exatamente. Eu vou trazer o meu relato aqui agora, porque eu acabei de voltar, né? Eu estava isolada porque eu positivei para Covid. E durante meus 2 primeiros dias eu fiquei muito mal e depois eu fui melhorando. E aí eu parei para pensar, se eu não tivesse vacinado, como que seria diferente, né? Talvez aí um cenário muito pior. Então, assim, fica mais uma vez o alerta, porque eu achei que se eu pegasse eu ia ficar super bem. Enfim, tenho uma vida, né, ativa, faço atividade física, me alimento bem. E isso não basta. Então, assim, eu fiquei mal, agora eu tô 100%, mas fica aí o reforço para o pessoal de casa, né, continuar os cuidados. Então, vamos terminar o nosso bate-papo fazendo esse pedido, né, para o pessoal continuar com esses cuidados básicos, né? Exatamente. É importante seguir o protocolo. Higienizar as mãos, usar máscara e, principalmente, não aglomerar, né? É importante as pessoas não estarem num lugar, assim, muito aberto, muito grande, né? De aglomeração de pessoas, porque você não sabe quem vai estar lá. Se todos que tiverem vão ter o cuidado que você teve de ficar em casa, né? Muito provavelmente isso não aconteça. Então é importante seguir esse protocolo de higienização e cuidados, é o que nós temos de mais importante no momento. Exatamente. Doutor Luiz, muitíssimo obrigada pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui, viu? E muito obrigada. Espero que a próxima sua participação seja aí uma notícia boa, né? Porque tá um pouco difícil. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a você, Mari. Obrigada. E não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o quadro Bora Rangar. E hoje tem comida mexicana. A gente volta já já. Vinheta no ar, você já sabe, né? Chegou o momento mais delicioso do Manhã Diversa. É o quadro Bora Rangar com o nosso querido Arthur Veloso. E hoje ele nos leva para uma viagem ao México, por meio da culinária. Porque sim, vai ter comida mexicana no Bora Rangar de hoje. Então, bom dia, Arthur. Adorei voltar com essa receita, hein? Gostei demais. Berta, seja muito bem-vinda de volta, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Que bom que passou tudo bem, essa tempestade, né? E após a tempestade sempre vem a bonança, então seja bem-vinda de volta à nossa tela aí, estamos todos muito felizes com sua presença, hein?
Muito obrigada, Arthur. Também estou super feliz de estar de volta e começando aí o Bora Rangar do jeito que eu gosto. Então estou ansiosa para essa receita e bora rangar, né? Bora rangar então, Roberta. Sejam muito bem-vindos a mais um Bora Rangar. Muito bom dia para você que está em casa assistindo Manhã Diversa, ansioso por mais uma receita aqui na sua manhã, para agitar a sua manhã, para botar aí um pouco de pimenta no seu dia, viu? Porque hoje a gente vai fazer esse cardápio mexicano e sendo justo e mais objetivo, não só mexicano, tá? Na verdade, texano. Porque essa receita aqui, ela tem origem mexicana, mas ela surgiu mesmo nos Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho essa história para vocês. Mas antes da gente começar a falar disso, antes da gente entrar na receita, aquele velho ritual, né? Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, para vocês poderem acompanhar essa receita aí comigo, passo a passo. Vamos lá? Você vai precisar de 100 gramas de farinha de milho flocada, que é aquela farinha para fazer cuscuz, 100 gramas de fubá mimoso, 10 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água e 2 graminhas de sal. Para fazer o molho, 300 gramas, que é o chile, né? 300 gramas de bacon, 400 gramas de patinho moído, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, uma cebola roxa, 5 tomates italianos maduros, 4 colheres de sopa de ketchup, 5 colheres de sopa de cheddar cremoso, 4 dentes de alho, 2 colheres de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de cominho em pó, 2 colheres de chá de páprica picante, 2 colheres de chá de páprica defumada, 4 xícaras de chá de feijão vermelho cozido e 4 colheres de sopa de manteiga sem sal. Então, olha só, vou começar essa história logo desmistificando esse prato que muita gente acha que ele essencialmente é mexicano. E por que existe essa crença? Esse prato é o símbolo das redes de fast food americano. É o nachos e o chile. O que se trata esse prato? É aquela tortilha crocante que ela foi frita e ela é servida com esse molho de carne moída e feijão por cima, super saboroso. Na verdade, esse prato ele tem inspiração mexicana, ele foi criado por mexicanos, mas esses mexicanos que estavam desbravando o Velho Oeste lá no Texas, já vivendo nos Estados Unidos, né? Eles criaram uma maneira de comer um feijão um pouco mais conservado, uma maneira de conservar a carne e também dessa época onde foi surgindo o costume de fritar as tortilhas. Então não é um prato que você encontra popularmente assim no México, você vai para o México e vai comer isso. Não, você vai comer isso nas redes de fast food mexicana, mas principalmente nos Estados Unidos, que tem uma cultura mexicana muito forte, porque assim, nos Estados Unidos tem mais mexicano que no México, para falar a verdade, assim. Então por isso é um prato híbrido aí, tá? A fusão das duas culturas. Eu vou começar aqui colocando bacon para o nosso chile para dourar. O chile então é esse molho de carne com feijão. Ele sempre aparece misturando bacon, carne de boi, é um molho bem picante, com bastante sabor de pimenta. Então, ó, e a gente está fazendo umas adaptações aqui da receita, tá? Tanto do chile quanto do nacho. Não existe uma receita certa, uma receita clássica, uma coisa que se deve ser seguido à risca. Então você vai fazer do seu jeito aí. Eu tô criando essa versão, essa é a minha versão do prato, a minha leitura, tá? Tem algumas coisas diferentes aparecendo aqui, farinha de milho flocada, a presença dos pimentões, né? Em substituição às pimentas, aquelas pimentas mais fortes dos Estados Unidos. Então em fogo baixo, ó, eu vou deixar o meu bacon aqui dourando, soltando gordura, enquanto a gente prepara a massa. Daqui a pouco a gente volta para ele aqui de olho nessa panela, tá certo? Eu também já deixei o óleo esquentando ali em fogo baixo e aí a gente vai para a massa dos nachos. Os nachos são aquela tortilha, né? A tortilha é a forma como a gente come taco. É tipo uma massa de pastel que você recheia com a comida que você quer comer, né? É o pão ali dos mexicanos. E essa versão é a tortilha frita, tá? Então, ó, eu vou começar aqui. Nesse bowl aqui de vidro, ó, eu vou misturar o fubá mimoso, que é essa farinha de milho aqui bem fininha, né? E essa outra farinha de milho aqui, que é o milho flocado, é a farinha de milho de fazer cuscuz nordestino. Então, ó, eu vou colocar elas duas aqui para dentro. Vou dar uma leve aquecidinha na água, eu quero essa água morninha. Eu já trouxe ela para cá quentinha, ó. Ela já deu uma esfriada. Eu só vou dar uma rápida esquentada nela. Eu já coloquei o sal aqui também na minha massa e vou misturar a parte seca aqui, ó, com uma espátula.
E aí, essa massa, ela tradicionalmente é feita através de um processo de nixtamalização. É um processo de cozimento em cal. Tá? Não é muito comum para a gente que a gente precisa de um milho específico para fazer isso, então é um ingrediente mais difícil de encontrar no Brasil, é uma receita um pouco mais complicada para a nossa cultura aqui, pela dificuldade de acesso dos ingredientes. Então o que a gente faz aqui no Brasil? A gente adapta várias receitas, eu já vi isso aqui sendo feito de várias formas, e isso aqui foi um jeito que eu trouxe de fazer uma tortilha um pouco mais estruturada para aguentar bastante molho e não ficar quebrando. Ó, eu já tô com a minha água morna aqui, eu vou adicionando ela aos poucos, e você faz isso na sua casa, porque dependendo da farinha que você estiver usando, ela vai pedir mais ou menos hidratação, tá? Então não coloca a água toda de uma vez só não, porque você pode acabar perdendo o ponto das suas tortilhas de milho, tá? Então, ó, vai misturando aqui até você ver que toda a farinha de milho ficou umidificada, que ela tá toda já, né, molhadinha, e vai fazendo assim com a mão, ó. Eu vou botar só mais um pouquinho de água aqui na minha, senão eu não vou conseguir dar estrutura, tá vendo? Eu não usei a água toda, ó. Mais uma gotinha. Cuidado porque a água está quente, tá, gente? É importante que essa água esteja quente para que ela já comece a cozinhar essa farinha aqui, o que ajuda a gente também a ter um pouco de estrutura. Então, ó, com a mão mesmo, a gente vai massageando aqui essa farinha e aí essa massinha, né? E aí você vai usar a farinha de trigo para dar um pouquinho de estrutura aqui também. Que a farinha de trigo ela tem o glúten, né? Então ela vai ajudar a gente a encontrar um ponto aqui ideal para que a gente consiga modelar os nossos nachos, né? E aí a gente vai cortar elas naquele formatinho de triângulo. Você já viu isso aqui, tá? Aí no mercado, na verdade, é um salgadinho bem comum, daquela marca bem famosa. Eu acho que você sabe do que eu tô falando. É um salgadinho de milho cortado em triângulos, né? Não posso falar o nome aqui, porque eles não estão pagando a gente. E a gente está fazendo a nossa versão daquele salgadinho. Olha aqui, ó. Então, a massinha, ela vai ficar assim, ó. Vai conseguir fazer uma bolinha, parecendo massa de modelar aí na sua casa, tá vendo? Muito simples de fazer, tá? E aí, quanto mais você fizer, mais nachos você vai ter. Essa aqui, ó, para fazer uma porçãozinha para 2 pessoas. É uma entradinha, tá? Para um banquete mexicano. Então, se você quiser transformar em um petisco e atender numa festa com bastante gente, aí você vai ter que dobrar, triplicar, né? Dependendo do seu número de convidados. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar um plastiquinho aqui, que ele vai me ajudar a abrir essa massinha. Ó, vou posicionar ele aqui em cima. Vou pegar uma porção da minha massa. E primeiro eu vou dar uma leve amassada nela com a mão assim, ó, antes de vir aqui e cobrir com o plástico aqui por cima. Aí eu vou virar e aí eu vou ensinar um macete para vocês, ó. Na minha bancada eu vou posicionar o plástico, sempre quando eu for abrir massa com plástico, é legal fazer isso. Chega pertinho de mim aqui, João Paulo, para o pessoal ver, ó. Eu vou prender aqui o plastiquinho com a minha perna junto à bancada. Dessa forma, o plástico não dança aqui, tá vendo? E aí eu posso vir com o meu rolo de abrir massa e abrir com toda a segurança aqui, sem o risco. E aí eu vou fazendo movimentos, ó, de vai e vem com o meu rolinho de massa, tá? E vou abrir o mais fininho que eu conseguir. Aí eu posso virar aqui. Mais uma vez, ó, plastiquinho na beirada, eu venho aqui, prendo com a minha perna. E pronto, ó, já consegui a abertura que eu precisava aqui. Eu só vou dar uma mexida aqui no meu bacon, para ele não queimar aqui no fundo, ó. Fogo baixo, tá? Não tem muito risco de queimar, mas é bom de vez em quando dar uma atenção, né? Se a gente largar de lado, ela queima. Então agora, ó, eu vou vir aqui e vou cortar os meus nachos. Muito simples, tá? Eu vou pegar, vou abrir aqui o plástico, vou tirar as rebarbas, porque eu quero os triângulos mais bonitinhos possíveis. Então eu vou fazer as aparas aqui. E aí eu não jogo fora não, eu volto ali para a massa, dou uma apertada de novo e a gente vai usando até conseguir cortar todos os nachos, tá? Olha aqui, ó.
Então tirei as rebarbas. Depois eu vou juntar ali dentro. E aí a gente vem aqui, ó, e vem cortando os triângulos, ó. Primeiro faço retângulos. E aí eu vou cortando em triângulos, é só levar para fritar. Ó, eles vão ficar desse jeitinho aqui, ó. Aqui a gente tem um, a gente já tem outro aqui. Mais um que eu tirei. E aí, como o meu óleo já está aquecido, eu vou vir aqui e vou fritá-los, tá? Não frita em óleo muito quente, gente. Observa, quando ele cai ali dentro, ó, ele não sai fritando desesperadamente. É uma fritura um pouco mais gradual, tá? E aqui, ó, meu bacon já está no ponto. Enquanto frita ali aquelas tortilhazinhas, eu já vou colocar aqui o meu alho, a minha cebola, para dar uma leve douradinha nela e ajudar a soltar esse fundinho do bacon que se formou. Vou jogar também o alho para dar uma refogada, aí já vai dando aquele cheirinho, né? De refogado, que deixa os vizinhos doidos aí. Se vocês fazem as receitinhas aqui que eu tô fazendo, mostrando para vocês, tem certeza que a vizinhança tá ficando maluca, que eu sempre tô trazendo as receitas aí mais perfumadas para vocês, tá? Então, ó, pode deixar a sua cebola e o seu alho dando uma dourada, pode deixar o bacon também acabar de chegar. Enquanto isso, ó, as suas tortilhas estão fritando aqui. E aí você vai deixá-las fritarem até ficar bem douradinho, ó. Então mais um pouquinho, eu posso até subir mais um pouco a temperatura do meu óleo aqui. Então, ó, já refoguei a cebola, já refoguei o alho. Eu vou entrar agora com a manteiga. Vou deixar essa manteiga dar uma derretidinha. E a panela está bem quente, agora a gente vai entrar com a carne de boi moída. E aí, ó, você vai separando a carne assim, com a espátula. E aí a gente vai deixar a carne aqui, ó, uns 5 a 10 minutos, até você ver que ela cozinhou bem, ela começar a fritar de novo. E aí a gente vai dar sequência no nosso molho. O meu feijão eu já trouxe para cá ele cozido, tá? Deixei de molho ele um dia para o outro. Cozinhei ele na pressão ali por 20 minutinhos, até ele ficar... Eu não quero que ele fique, assim, desmanchando, né? Eu quero um feijão firme. E aí tá só o caroço dele ali, eu tirei o caldo, ó. Eu já posso tirar as nossas tortilhas quando elas ficam dessa cor aqui, ó. E aí você vai dosar o tamanho do seu triângulo, tá? Esse eu fiz menorzinho, você pode fazer maior, do tamanho que você preferir, é só colocar para escorrer. Enquanto a minha carne vai refogando aqui, enquanto eu faço mais tortilhas para poder encher essa panela aqui de tortilhas e fritando, a gente vai para um rápido intervalinho, mas você não sai daí, Manhã Diversa está só começando, ainda tem muita coisa boa aí para você de casa, tá certo? A gente vai rapidinho e já volta. Manhã Diversa de volta para você, agora para falar de moda. Toda mudança de estação traz com ela novas tendências, mas algumas delas já caíram no gosto do povo e vieram para ficar. É isso mesmo, Mariana. Um bom exemplo disso é o Color Block. Você conhece? Mariana, então, preparou um VT pra gente para explicar o que seria isso, né? É isso aí, vamos ver. Você sabe o que é Color Block? Numa tradução bem livre, seria algo como bloco de cor. E consiste basicamente em combinar peças coloridas e lisas. Bem simples, né? Essa é uma tendência que veio para ficar. E para te ajudar a aplicar ela no seu dia a dia, eu vou te contar 3 formas de montar um look com Color Block. Pra gente começar, vou dar uma breve aulinha de teoria da cor. Isso aqui é um círculo cromático. Um círculo cromático geralmente é formado por 12 cores, sendo elas 3 cores primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. As cores primárias são o amarelo, vermelho e azul. Já as cores secundárias são formadas pela mistura de 2 cores primárias. E as cores terciárias são a mistura das cores primárias com as cores secundárias. As cores do círculo cromático podem variar em saturação, ou seja, ter tons mais claros ou mais escuros.
A partir disso, temos os tons claros, como por exemplo o azul e o rosa bebê, e as cores mais fechadas, como o vinho e o azul marinho. E aí, dentro disso tudo, existem as cores complementares e as cores análogas. Mas calma que eu já te explico. Elas vão te ajudar muito na hora de criar um look com Color Block. As cores análogas são aquelas que estão lado a lado no círculo cromático. E essa é uma opção de combinação na hora de escolher peças para fazer o Color Block. Um bom exemplo é a combinação de cores quentes, como o amarelo, laranja e vermelho. Outra é a combinação de cores frias, como o verde, o turquesa, o azul e o roxo. Cores análogas são cores harmônicas e são uma boa opção para você que quer um look sem muita ousadia, mas ainda assim cheio de estilo. Mas temos também as cores complementares, que são as que estão em lados opostos do círculo cromático. O verde com o vermelho, o laranja com o azul e o roxo com o amarelo, por exemplo. Elas são cores opostas e contrastantes, por isso são uma boa pedida para quem quer mais ousadia. E aí você lembra quando eu falei da saturação, que são as cores em tons mais claros ou mais escuros? A combinação de uma mesma cor em tons diferentes é o que chamamos de combinação monocromática. Uma combinação muito comum é a de tons terrosos, como o marrom e o bege. O look monocromático pode ser uma opção mais segura, para quem não quer arriscar demais e ainda assim deixar uma marca por onde passa. Agora que você tem essas dicas, sei que vai encontrar peças que nunca pensou em combinar entre si. Essas são só algumas formas de combinar. E quando quiser uma inspiração, é só correr lá no círculo cromático, que você acha facinho procurando no Google, e escolher 2 ou mais cores para combinar e se jogar. Por um verão mais colorido. Adorei, Mariana, já quero fazer esse color block aí no meu armário, já vou entender quais peças que dá para usar, mas eu adorei. É uma ótima opção e também é aquela coisa, né? Dá para você combinar cores que você às vezes nunca pensou em combinar juntas. Eu dei aí a diquinha do círculo cromático, que é uma coisa que às vezes a pessoa não conhece, né? Não sabe nem que existe, mas é só você pegar lá, gente, escolhe 3 cores, 2 cores ali do círculo cromático, combina entre si, que é sucesso, não tem erro. E é super colorido, a cara do verão, né? Isso aí. Agora, pra gente mudar de assunto, né? Praticar exercícios é essencial para manter uma boa qualidade de vida com saúde e energia, né, Roberta? Você é experiente nisso aí. É sim, Mari, tô aí tentando retornar para exercício físico, mas não adianta fazer uma vez e faltar outras 10, né? A regularidade e a constância são importantíssimas para você conseguir o resultado que tanto sonha. Olá, bom dia, você que assiste aqui na TV Diversa. Eu sou o Nélio Castro, personal trainer. Gostaria de agradecer o convite. A gente foi convidado para falar um pouco sobre a importância da prática regular do exercício físico, a importância para a saúde, para a longevidade. Quando a gente pensa em exercício físico e descanso, que seriam esses dias que a gente não faz exercício físico, tem muita coisa que a gente tem que pensar por trás. A primeira coisa seriam os objetivos, Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em emagrecimento, essa prática ela é recomendada ser feita pelo menos 150 minutos por semana, de forma moderada. Isso daria mais ou menos ali 5 dias por semana, 30 minutos. A gente pode fazer mais? Pode. Para muitos benefícios, o exercício físico ele vai ser dose dependente. O que seria isso? É interessante a gente entender. De certa forma, se ele for bem pensado, bem estruturado, quanto mais a gente fizer, melhor, mais benefícios ele vai ter. E a gente pode fazer todo dia? Sim, a gente pode fazer todo dia, contando que isso seja bem pensado por um profissional da educação física. Dependendo da divisão que o profissional optar, vai ser interessante a gente fazer mais vezes na semana. Dependendo da forma como ele for pensar o treinamento, vai ser interessante a gente dar alguns dias de descanso entre as sessões de treinamento. Então, a rigor, se for feito de forma moderada, pensado dentro de uma progressão, uma pessoa que já faz algum tempo, já está se adaptando à rotina, a gente pode fazer todo dia sim, sem problema, contando que isso seja pensado por um profissional da área.
colocar uma rotina, estabelecer uma rotina, né, metas a serem alcançadas, uma meta de objetivo, né, que seria, quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, quero ganhar mais força muscular, mais massa muscular, quero melhorar meu condicionamento. Isso eram metas de objetivo. Quando a gente pensa nessas metas, a gente está avisando, né, um motivo pelo qual a gente pratica exercício. Então a academia vai ajudar nesse processo. E a academia vai ajudar também no que a gente chama de metas de processo, que seriam as metas que a gente pensa na rotina. Como que eu vou chegar naquele objetivo de emagrecimento, por exemplo? Vou 3 vezes na semana na academia, vou 4 vezes, vou 2 vezes. Né? Vou 2 vezes na academia e 2 vezes eu fazer ao ar livre. Então a gente pensar esse processo, a gente pode ver algum benefício da academia sim. Por exemplo, aqui na nossa cidade, tem chovido muito nos últimos dias, nas últimas semanas. Isso pode ser algo que tem impedido as pessoas que treinam especificamente ao ar livre. Então a pessoa tem, por exemplo, só o final da tarde para treinar e acabou chovendo naquele horário. Aquilo vai certamente dificultar ou pode até atrapalhar a rotina de treino naquela semana. Então, se esse for o seu caso, só treine em horários que ou muito tarde da noite ou muito cedo da manhã, que ficam inviáveis de fazer às vezes ao ar livre, dependendo de onde você mora, a academia pode sim ser um grande aliado na regularidade dos exercícios. E para aquelas pessoas que não conseguem ir todos os dias à academia, eu trago aqui 2 dicas para vocês. Uma dica seria aumentar o nível de atividade física, né, durante o seu dia a dia. Como a gente viu no início, a atividade física é toda aquela tarefa que vai te tirar do repouso. Buscar fazer tarefas do dia a dia mais a pé, utilizando menos carro, veículos nesse sentido, que vão diminuir seu gasto energético, né? E você fazendo essas atividades a pé, atividades diárias que você consiga incluir no seu dia, isso vai aumentar seu gasto energético e vai também contribui muito para aquelas questões que a gente conversou. Melhora a saúde, evitar o ganho de peso excessivo, né, esse tipo de coisa. E a segunda dica seria, para aquelas pessoas que iam várias vezes na academia e agora a rotina está diferente, tem que ir menos vezes, ia 5 vezes, por exemplo, agora só pode ir 2 ou 3. Se você fazia um dia musculação e um dia aeróbico, por exemplo, nada impede, não é maléfico. É bom você colocar, é uma possibilidade de você colocar esses 2 tipos de treinamento no mesmo dia. Claro que isso vai ter que ser pensado por um profissional da área, né, que te acompanha, que progride os seus treinos para que não tenha risco à sua saúde, mas não tem problema se a rotina de treinamento tiver, né, sessões de treino maiores, ou seja, 2 vezes por semana você fazer musculação e aeróbico junto, é uma possibilidade. E é isso, pessoal, espero ter contribuído, né, para esse início de ano, para essas questões que muitas pessoas buscam no início do ano, emagrecimento, melhora da saúde, melhora do condicionamento físico, e que vocês possam ter uma rotina regular, né, daqui para frente, com os seus desafios, tem dificuldades, mas dá para a gente seguir uma rotina saudável. A gente volta com o pessoal lá no estúdio e bom dia. Agora são 11 horas e se eu fosse você de casa, continuava com a gente, porque no próximo bloco tem a velha e boa fofoca que eu tava morrendo de saudade de fazer, então trouxe muita coisa interessante pra gente. Vai ter polêmica, vai ter namoro novo, tudo que a gente gosta. Então não sai daí, porque no próximo bloco tem fofoquinha do bem. Manhã Diversa de volta nessa terça-feira. Chegou aquele momento tão esperado do nosso programa que a gente traz para vocês notícias das celebridades e do entretenimento. E a gente nunca se cansa de dizer, né? O mundo dos famosos não para. Tava com saudade de fofocar, Roberto? Morrendo de saudade. Enquanto eu tava lá em casa, o meu passatempo era ficar aí acompanhando, né, o que tava acontecendo no mundo das celebridades, porque realmente não para, né, Mariana? Se a gente para, o mundo dos famosos não para, porque tem muito famoso, então sempre tem alguém para contar uma história, né? E hoje eu vou começar falando, nosso primeiro, segundo bloco aqui, a gente falou, né, sobre como alguns profissionais
estão sendo aí, né, afetados por tudo que engloba a pandemia. E tem também profissional, atleta também, né, sendo afetado. E o Gabriel Medina decidiu dar, então, gente, uma pausa na carreira dele. E o principal argumento que ele usou foi sobre saúde mental, que a gente tá aí, né, batendo tanto nessa tecla e que tá todo mundo meio fragilizado nesse aspecto. Isso não é diferente também com os famosos. E com o Gabriel Medina, gente, que teve um 2021 conturbadíssimo. Assim, se o nosso ano foi complicado, imagina pro Gabriel Medina. Isso tudo tem uma história central aí, teve várias coisas que aconteceu na vida dele que, né, fez essa saúde mental chamar atenção e ele decidir essa pausa. Mas eu acho que a questão principal aqui que a gente acompanhou nas redes sociais foi, né, o casamento dele com Yasmin Brunet, por quê? A família não apoia essa união, né? E desde então ele tá vivendo altos e baixos. Então, essa foi a principal justificativa que ele deu para desistir, então, de competir aí nas 2 etapas no Havaí, que abre aí a Liga Mundial de Surf. E aí, apesar desse início, desse problema não ter vindo a público no início, o Gabriel Medina, ele rompeu laços com o padrasto dele. Em 2021, eles foram para o Havaí, fizeram uma cerimônia de casamento no qual a família dele não participou. Então, assim, isso também deu o maior bafafá. E a família, então, não apoia esse relacionamento. O que é muito ruim, né, Mariana? Imagina, sua família não apoiar a pessoa que você tá amando. Então, isso realmente é um grande motivo para abalar a saúde mental de qualquer pessoa, né? Com certeza. Ainda mais uma pessoa que às vezes tá nos holofotes, né? Que tá ali lidando. Tem que lidar com críticas de todos os lados, né? Críticas profissionais, críticas pessoais e ainda tem que ficar escutando da família, né? Então, com certeza deve ser, assim, pelo menos dá pra dar uma piradinha, assim, né? Exatamente. E outro fator aí envolvendo a Yasmin Brunet, porque também é um casal polêmico, eu não sei se vocês se lembram, mas nas Olimpíadas de Tóquio, ele brigou, né, querendo levar a Yasmin Brunet como parte da confederação, e isso deu maior bafafá, porque, né, nenhum outro atleta estava levando pessoas pessoais na equipe, né, enfim, dinheiro público para a pessoa ir lá. E aí ele falou que o apoio dela era importantíssimo. Teve esse bafafá na época, né, das Olimpíadas de Tóquio. E teve também que ele não trouxe nenhuma medalha para o Brasil. Então também, né, tem esse ponto aí de atenção. Apesar que ele conseguiu driblar isso logo depois e alcançou aí o tricampeonato mundial de surf. Mas nas Olimpíadas ele deixou a desejar. Isso talvez também tenha dado uma baqueada, né, no surfista, que era o grande nome aí brasileiro. Com certeza muita gente esperava uma medalha, né? Com certeza. E aí, tem também a mudança na alimentação. A Yasmin Brunet, a gente sabe que ela é toda natureba, toda good vibes, né? Tilelê. Fez o menino o quê? Virar vegetariano. Então ele cortou aí, né, a carne vermelha e o frango da sua alimentação. Então isso também é uma coisa que tem mexido com ele. É um processo, né, Mariana? A gente já passou por isso. Então, assim, não é fácil, ainda mais quando você gosta de carne. Então abandonar isso também não é fácil. E para finalizar aí a cereja do bolo, tem a batalha judicial dele com a mãe dele. Inclusive, ano passado, isso ficou muito em destaque nas redes sociais, porque foram ataques que um fez ao outro, e assim, esse não apoio, ele rompeu mesmo com a mãe dele. Então, isso tudo, eu achei válido essa pausa que ele fez na carreira dele, porque é isso, o nome dele já estava em destaque com várias coisas ruins, ele já deixou de competir algumas coisas, alguns torneios importantíssimos, por não ter se vacinado. Aí não dá pra defender, né? Exatamente, aí tem essa ainda. Então, assim, é bom ele dar uma pausa, pensar mesmo no que ele quer para os próximos anos, ver, né, realmente se a ideia é separar da família ou não, porque também não tem que ficar junto, se não tá bom pros dois, não tem que ficar junto só porque é família não, né? Então, assim, eu acho que foi uma pausa justa, necessária, e vamos ver, né, como que vai ser esse retorno dele, se vai ser um retorno mais tranquilo, como que vai ficar aí o relacionamento dele com a modelo, né, Yasmin Brunet, no futuro. Então, são muitas coisas que estão aí pegando na vida do Gabriel Medina, e ele decidiu fazer essa pausa. Tá certo, né? Se pode fazer a pausa, faça a pausa, não é mesmo? É isso aí. E agora vamos de recorde, porque eu cheguei aqui na fofoca para falar de recorde e hoje eu trouxe 2.
Então vamos começar com o recorde dela, da Adele, que então, assim, tá quebrando mais um recorde, o que choca um total de 0 pessoas, porque a Adele realmente é a mulher do recorde, tudo que é recorde aí, né, ela alcança com os álbuns dela, e ela é uma gigante do mundo da música, tá sempre emplacando aí sucessos. E a música Easy On Me, a primeira do single do último álbum, né, o álbum 30 dela, é um exemplo porque nessa semana foi divulgada a atualização da Billboard Hot 100, a principal parada de hits aí dos Estados Unidos, né? E adivinha quem ficou em primeiro? É claro, a Adele com a música Easy On Me, por sua 10ª semana consecutiva. E esse feito, né, esse marco, se iguala aí com a música Hello, lá de 2015, como uma música da sua carreira que ficou com mais semanas também no top 1, né, da Billboard. E se ela conseguir manter o topo nessa música na próxima semana, o que é claro, né, é bem provável, a faixa mais recente, então, vai ficar com o recorde sozinha. Então, a Adele... Adele... vai bater o próprio recorde. Exatamente. A Adele batendo o próprio recorde. E ela é fantástica mesmo, assim, esse álbum dela, 30, veio com tudo. Ela é maravilhosa, espetacular, uma voz única. E eu gosto de Adele, Mariana. Você gosta de Adele também? Também gosto. Então fica aí, né? Se você ainda não escutou, escuta, porque é isso. Top 1, 10 semanas seguidas, não é pouca coisa não, E não é à toa também, né? Exatamente. E já que eu tô falando de recorde, vamos agora para um recorde aqui do Brasil. Porque o Casimiro é uma outra figura, Já né? falamos dele aqui na fofoca semana passada, quando a Roberta não estava aqui. Falamos dele, tá de volta Casimiro na nossa fofoca. Exatamente, Casimiro aí batendo recorde. E com certeza a gente vai trazer ele aqui muitas vezes, porque ele tá aí o nome do momento, né? Ele é sensacional, adoro acompanhar as lives que ele faz, os vídeos que ele faz. E ele bateu um recorde aí de live com 500 mil de espectadores, gente. É isso mesmo. O streamer Casimiro bateu o recorde na Twitch, Brasil e Mundial, então, com 95 mil inscrições e no total 545 mil espectadores na sua última live, que aconteceu na noite dessa segunda, que ele foi, né, ele que é o rei do entretenimento atual, foi comentar o documentário Neymar, O Caos Perfeito, que é uma série original da Netflix e que está disponível a partir de hoje para todo mundo acompanhar, quem é fã do Neymar, né? Essa figura aí polêmica brasileira, e que ele foi assistir, foi comentando, e os comentários dele são ótimos, excelentes, e a galera assistiu com força. Você já pensou, Mariana? É quase que Juiz de Fora inteira parada assistindo Casimiro numa segunda-feira à noite. Então, assim, é um fenômeno, né? É impressionante. Inclusive, o Casimiro já tá assim, ele realmente tá tomando a internet, né? O pessoal que não conhecia ele agora tá passando a conhecer, com os comentários que ele faz, as coisas que ele assiste. Inclusive, a própria Netflix já postou um meme, assim, nas redes sociais, falando que lá nas opções de linguagem, das configurações da Netflix, devia ter uma opção para você selecionar comentários do Casimiro. Então, a própria Netflix já entrou na onda, porque realmente ele tá, assim, Casimiro tá nos trending tópicos direto, aparece vídeos, né? Eu que sou twitteira, direto aparece pra mim algum recorte de algum vídeo dele. Às vezes é um vídeo engraçado, às vezes ele fazendo um comentário super sensato sobre alguma coisa, né? Criticando alguma atitude. Aí, né? Ele fala um pouco de tudo. Então, assim, eu sei que aqui na TV1, que é fã dele, por exemplo, é o Arthur Veloso. Todo dia escutam o Casimiro. Pois é. E aí eu separei o vídeo, né? Claro, o pessoal ter um pouquinho aí o gostinho do que foi, né? O vídeo tá no Instagram dele, então coloca aí o play pra gente. Qual é o seu nome? Casimiro, mano. Fala um pouquinho mais alto. Porque não é um nome maneiro, não. Eu acho que tem um caminho aí, um futuro no futebol. Eu tenho a minha qualidade. É rápido, é inteligente. Ele é sensacional, né? Fazendo as interferências brilhantes dele. E foi um documentário que a Netflix, né, teve toda uma produção por trás, porque a gente tá vendo aí ícones do esporte falando sobre o Neymar, jogadores de destaque, tanto quanto o Neymar. Então, é isso. A gente viu aí Casimiro comentando o documentário Neymar, O Caos Perfeito. E se você ficou com vontade de assistir, tá lá, né? Salvo, é claro. Então, bora assistir Casimiro, porque realmente ele é um fenômeno,
hoje desses comentários. Eu acho que assim, eu não sou muito fã de sotaque carioca, mas o sotaque do Casimiro eu adoro, é o sotaque assim que eu não canso de escutar. E fica aí, né, o convite pro pessoal de casa, porque é isso, bateu o recorde, mais de 500 mil pessoas assistindo. Muito impressionante, né? Não tem nem como não falar aqui. Exatamente. Agora, vamos de polêmica, vou falar um pouco o que eu acho disso, sim, porque se não for pra dar opinião, não é fofoca, né? E olha só, gente, essa pessoa, se você não conhece, é o filho João Guilherme, é o filho do Faustão, e ele tem 17 anos. E a gente tá vendo aí umas fotos dele, né, com uma moça, que foi inclusive a última publicação dele no Instagram, que ele postou uma série de fotos acompanhado então de uma mulher na Costa Verde do Rio, lá em Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro. E aí começou a especular que esse jovem de 17 anos estaria aí namorando com a modelo Schneider Moura, de 33 anos. Então é um namoro de um adolescente, que ainda não é nem maior de idade, com uma mulher de 33 anos. E de acordo, né, com as investigações aí da internet, a Schneider, né, essa moça de 33 anos, é lá do Piauí, já tem 3 filhas, já foi casada, enfim, ela é modelo, venceu vários concursos. E aí fica o questionamento. Essa relação é pra ser polêmica ou é pra gente ficar de boa com isso? Porque, assim, ele não é nem maior de idade. E eu fico pensando ela também, ele deve ser uma pessoa, ele deve ser um menino maravilhoso, né, de bater papo. Porque eu, com 27, nunca pegaria alguém com 17 anos. Imagina essa mulher de 33 anos, mãe de 3 filhas, namorando um guri de 17 anos que nem maior de idade é. Não dá nem pra eles irem numa baladinha, porque ele não tem essa idade. Então, assim, fica aí o questionamento. Eu já falo que eu acho que... É problemático. É problemático, exatamente. É problemático. Você também acha, Também Mariana? acho. E aquela coisa, né? A gente tem que pensar que nessa questão de que é uma pessoa que já passou por tantas coisas na vida, né? Que já, né, com 33 anos, já teve várias experiências. A gente falou que já foi casado, tem filhos, com justamente um adolescente. E aí é uma dinâmica aí, nem se a gente for tirar a questão da idade, né? É uma dinâmica aí que é difícil até de ponderar. Como é que é isso daí? É uma pessoa que tá começando a vida ali, que nem chegou na vida adulta ainda, que não é... Então, assim, né, a questão da idade por si só já é extremamente problemática. Né? Agora, quando a gente vai pensar aí, como é que é a relação de talvez uma relação de poder dentro desse relacionamento, a gente pensa aí, né, nessas coisas, porque quando a gente pensa, por exemplo, num casal formado por um homem muito mais velho, como uma menina nova, seja menor de idade ou não, a gente tem essa pulga atrás da orelha, porque geralmente existe alguma relação de poder envolvida ali no meio desse homem mais velho, que tem sobre essa pessoa, né? Então, assim, a gente já tem essa pulga atrás da orelha mesmo quando não é menor de idade. Quando é, então, é impossível não problematizar e realmente, né, fazer essas perguntas que são muito importantes, até para atentar outras pessoas. No caso dele, é uma pessoa famosa, mas às vezes tem pessoas aí, né, que estão vivendo um relacionamento com uma pessoa muito mais velha, que é muitas vezes um relacionamento abusivo, e não tá percebendo, imatura, né? Por ser imatura, assim, ela não justamente. consegue nem entender ali direito, né? Experiência, gente, conta. É claro que conta experiência de vida. E nessa hora vai pesar mesmo. Então, você falou foi tudo, Mariana, exatamente. Repensar aí nessa relação, como que ela tá se estruturando. E as diferenças que, assim, que a idade vai acarretar, assim, né? De todas essas experiências de vida. E eu achei meio preocupante. Fui dar uma olhada nos comentários, um monte de famosos parabenizando e tudo mais. Eu fiquei meio pé atrás, porque também eu acho que se fosse uma menina mais nova e um homem, talvez não seria assim. Coisas pra gente ir pensando, né? Então é claro que eu ia trazer uma polêmicazinha aqui junto com a minha opinião. E que bom que a gente concorda, né? É isso aí. Pra finalizar, eu vou finalizar em altíssimo nível, porque você de casa, Mariana, todo mundo já sabe que eu sou fã de Anitta, né? Eu realmente, assim, deito pra esta mulher, porque a Anitta é perfeita. E ela é gente como a gente, e é isso que eu amo. Eu sou doida pra ser amiga pessoal de Anitta, porque eu acho que daria super bem. E ela foi flagrada, gente, flertando aí no último show, que ela fez um ensaio com vários famosos. A gente tá vendo aí, teve a participação de vários amigos dela. E aí, uma pessoa que tava na área VIP, assistindo o show, filmou esse momento. E eu trouxe aqui pra vocês darem uma olhada, porque, olha isso, não vou falar mais nada não, depois a gente comenta. Dá um play aí.
ficou interessado no boizinho que tava na área, vi que a KKK pediu pra ele tirar o óculos. Ai, que mulher, eu achei assim sensacional, porque ela aproveita. Fico pensando, se um dia eu for famosa, eu vou fazer esse tipo de coisa, sabe? Vou aproveitar do que os famosos têm de bom, e já que ela pode escolher, porque ela pode sim, senhora, e ela nem esconde, né, Mariana? É tipo, tô cantando, mas eu tô de olho na minha plateia, viu um gatinho, foi lá, pediu pra tirar óculos pra conferir bem o que, né, o material ali. O cara tirou o óculos e que bom, né? Porque parece que ela ficou feliz, porque ela deu um sorrisinho, mandou um beijo e ainda rebolou a raba. Então, assim, a Anitta é sensacional. Eu sou fã de Anitta, não tem nem como falar mal de uma mulher dessas, né, Mariana? Fala sério. Roberta, a maior defensora de Anitta, que nessa vez, se alguém vier falar mal de Anitta com Roberta, vai ter problema. Você se segura, olha só, eu já sairia correndo, mas Roberta, tranquila, eu não vou falar mal de Anitta. Mas é porque é muito massa ela ter essa voz, assim, de liberdade mesmo, feminina. E ela não tem medo, né, de mostrar isso, que ela realmente... Nas redes sociais também a gente falou aqui, né, a questão de que ela comenta sobre os participantes do BBB, estava interessada no Rodrigo, aí já desinteressou, já arrumou outro interesse, então ela é muito aberta com relação a isso e naturaliza isso, né? Ela sem vergonha mesmo, assim, de mostrar que ela tá interessada nas pessoas. E ela tá lá no local dela de famosa, como você disse, podendo escolher, né? Tá usufruindo disso aí. E eu acho sensacional o jeito que ela naturaliza mesmo. E assim, terminei a minha fofoca de hoje com a Anitta, então pra mim foi do melhor jeito. Espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado, porque hoje teve de tudo um pouco, né? De tudo um pouco e bem-vinda de volta, Roberta. Muito obrigada, Mari. O nosso quadro de fofoca fica por aqui, mas você não saia daí, porque daqui a pouquinho tem muito mais Manhã Diversa. Agora são 11 horas e 21 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós voltamos para conferir como tá ficando a nossa manhã mexicana lá na cozinha, com nachos e chili do set do chefe Arthur Veloso. Continua com a gente. Voltamos dessa vez com mais Bora Rangar e hoje o chefe Arthur Veloso está ensinando a gente a fazer comida mexicana, nachos e chili. Arthur hoje não tem desculpa para segurar na pimenta e você sabe que eu sou uma adepta da boa pimenta, então assim, hoje não tem nem como falar que não vai botar, né? Porque tem que ter pimenta. É, Mari, com certeza tem que ter pimenta, não tem jeito, né? A gente tá falando da terra da pimenta, né? Fazendo um prato aqui, tem que ser caliente. Tô imaginando a cara do João, sabendo que esse prato vai ser recheado de pimenta, mas como a gente gosta, então tá tudo certo. É bom que cada dia você agrada uma pessoa, né? E Arthur, outra coisa que combina também, que eu tava pensando aqui, é guacamole também, né? Dá pra usar aí a receita que você passou do nachos e fazer uma guacamole também, né? Com certeza, Roberta, já é um clássico, né? A guacamole ali do lado, um sour cream, né? O creme azedo também fica muito gostoso, um pico de galo, que é aquele vinagrete mexicano, tudo isso casa muito bem aqui. Com certeza são receitas que eu ainda vou trazer com mais calma aqui pra gente, pra poder completar esse banquete mexicano aí. Nossa, Arthur, porque eu sou fã de comida mexicana e você foi falando aí, eu só fui ficando com mais fome aqui. E era isso que eu ia falar pra ele, ó, Arthur, aproveita que a gente já falou aqui de guacamole, você falou sobre outras coisas, mas aí você faz numa sexta-feira, que aí o que a gente já faz? Pega, né, a comida pro happy hour de mais tarde, leva pro happy hour, que é aí que aproveita mesmo, né? Roberta, comida mexicana e happy hour tem tudo a ver. Tá. Vamos lá então? Ficou mudo aqui para mim o retorno das meninas, mas ó, seja bem-vindo mais uma vez aqui pro Bora Rangar. A gente está no segundo bloco, finalizando a receita de nachos e chili. Essa comida que é conhecida mundialmente por ser mexicana, mas que na verdade é texana, dos Estados Unidos, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, eu já dei uma breve explicada lá no primeiro bloco, vou contar mais alguma curiosidade aqui para vocês, mas antes da gente revisar o que foi feito no primeiro bloco, antes da gente falar mais um pouco sobre o prato, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que a gente vai colocar para vocês os ingredientes aí para você anotar. Vamos lá?
Para fazer esse nacho e esse chili, você vai precisar, para o nacho, né, para as tortilhas, 100 gramas de farinha de milho flocada, 100 gramas de fubá mimoso, 10 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água e 2 gramas de sal. Para o chili, 300 gramas de bacon, 400 gramas de patinho moído, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, uma cebola roxa, 5 tomates italianos bem madurinhos, 4 colheres de sopa de ketchup, 5 colheres de sopa de cheddar cremoso, 4 dentes de alho, 2 colheres de chá de pimenta do reino, 2 colheres de chá de cominho, 2 colheres de chá de páprica picante, 2 colheres de chá de páprica defumada, 4 xícaras de chá de feijão vermelho cozido e 4 colheres de sopa de manteiga sem sal. Gente, esses são os ingredientes então para a gente fazer os nachos e os chilis, né? Vou falar um pouco sobre a relação dos Estados Unidos e do México, né? Muito do território que a gente conhece hoje dos Estados Unidos pertenceu já ao México. Eu estou falando de alguns estados como a Califórnia, o Novo México, Texas. Então essas regiões ali são regiões em que as culturas americana, norte-americana, estadunidense, sendo mais específico, e mexicana se confundem, se misturam e trazem alguns resultados culturais, como música, né, pinturas, literatura e, por que não, né, também na gastronomia. E aí os Estados Unidos foi responsável, né, com o boom das redes de fast food por popularizarem alguns pratos que eles venderam como sendo mexicano, mas que não propriamente foram de fato ali puramente mexicano. São pratos de comida de fusão, né? O que eles chamam de fusion food. E esse prato aqui é um prato que é um retrato disso, é um prato estritamente americano, tá? Posso carimbar que ele é texano, mas é claro, ele tem influências mexicanas, ele foi criado por mexicanos ali nos Estados Unidos, então por isso que tem essa confusão aí. Os nachos, ele, além de aparecer nas redes fast food, tá naquele pacotinho industrializado, muito popular no mundo todo, aquelas tortilhas fritas feitas de milho em formato triangular, conforme eu te ensinei fazendo no primeiro bloco. A gente pegou os ingredientes do nacho, né, os ingredientes da tortilha, misturou tudo junto com água morna, abriu, fritou e aí ele fica esses triângulozinhos aí bem coloridos. E lá no primeiro bloco eu dei início no chili e a gente vai finalizar ele aqui agora. A gente vai servir por cima dos nachos e fica um acompanhamento sensacional. Então, ó, a minha carne moída, ela já tá aqui, ó, fritando. Tá vendo? Eu já fritei o bacon, já fritei cebola, alho aqui, coloquei a carne moída e deixei ela ficar prontinha aqui refogando enquanto a gente estava no intervalo, enquanto eu fritava mais tortilhas para vocês. Eu peguei 2 dos tomates da receita e piquei eles assim, vou entrar com eles na panela nesse ponto aqui, quando a carne moída já estiver pronta, tá? Então, ó, tomate para dentro, eu vou deixar ele refogar, vou deixar ele dar uma derretida aqui, perder bastante líquido, que ele vai começar a dar a base do nosso molho, tá? E o nosso molho, ele é feito com tomates e pimentões, né? O caldo desse molho. Lembrando que eu já trouxe o feijão cozido aqui e eu quero um feijão, ó, mais firme, tá vendo? Ó? Observa que o carocinho dele, como tá bem firminho aqui na minha mão, não tá desmanchando, tá vendo? Ó? Eu quero morder esse feijão. Eu quero que ele não desmanche no meio do meu molho, vai ficar bem bonito. E a gente vai trazer só os grãozinhos do feijão cozidos para cá, tá? Você vai dispensar o caldo. E aí você pode usar o caldo para engrossar um outro caldo de feijão que você fizer. Mas aqui, essencialmente, a gente precisa só dos carocinhos do feijão. E aí eu peguei 3 tomates italianos, aqueci bem o forno, reguei eles com sal e pimenta, azeite, levei ali para o forno para ele dar essa murchadinha aqui por 10 minutinhos. Os pimentões eu passei direto na chama do fogão para ele dar essa tostada legal na casca aqui, para dar uma defumada, tá vendo? Então aqui direto na chama mesmo eu deixei ele ficar pretinho assim por fora. A gente vai levar isso para o liquidificador aqui. Então, ó, os pimentões para dentro, os tomates, e aí a gente vai bater para fazer o nosso molho aqui, tá? Dá uma misturada aqui para ajudar o trabalho do liquidificador. Enquanto eles estiverem quentes, é porque o meu já esfriou aqui, vai bater mais fácil, tá, gente?
gente vai ter esse molho bem grossinho aqui. Então, enquanto os meus tomates já refogaram, eu posso vir aqui dar mais uma mexida. E aí, ó, aquele fundinho da panela, o caldinho do tomate já vai tirando aqui. Vai ficando essa bem refogadinho assim, tá vendo, ó? Bem douradinha a carne. Aí você pode já colocar o seu molho de pimentão com tomate aqui pra dentro. Mistura, é claro, né? E aí agora a gente vai temperar. Antes de colocar o feijão, eu sempre deixo para colocar o feijão no final, para não passar o cozimento dos grãos de feijão e também para eles não destruírem aqui enquanto a gente mexe. Eu vou colocar aqui, ó, páprica picante, que vai dar a picância nossa aqui. Você pode colocar pimenta caiena, pode colocar pimenta calabresa, pode usar uma jalapeño fresca, uma habanero, pimentas mexicanas que a gente consegue encontrar legal aqui. Cominho em pó, que é a base de sabor disso aqui, tá? Chile sem cominho não é chile, fica totalmente diferente, o resultado é outro. E a gente vai colocar a pimenta do reino moída também aqui, para trazer mais um pouquinho de sabor. E é claro, o sal. Aí você temperou aqui, ó, experimenta para ver se o sal chegou, se precisa de mais sal. Prova aqui um pouquinho, né? O meu tá bom de sal. Deixa o sal passar um pouquinho mais, que a gente ainda vai entrar o feijão, né? E o feijão tá cozido, a gente sempre cozinha sem sal. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Para finalizar o meu molho, eu vou entrar com o meu feijão cozido aqui. Cheddar cremoso. Para dar uma cremosidade aqui para o nosso molho, fica super gostoso. E um pouquinho de ketchup aqui. Se você preferir, você pode usar extrato de tomate, mas eu acho que com ketchup fica mais gostoso ainda. E aí, ó, você vai mexer bem. E aí você deixa ele dar uma leve secada aqui, ó. Mistura bem pro cheddar dissolver, pro ketchup misturar todos os ingredientes. Olha como fica bonito isso aqui, gente. É de comer com os olhos, hein? Muito gostoso mesmo. Aí você vai baixar o fogo aqui, ó, e vai deixar uns 5 minutinhos esses ingredientes namorando aqui dentro para poder ficar desse jeito que tá nessa panela aqui do lado. Hoje tem bastante nachos, bastante chile aqui pra galera se deliciar. Aí você vem para essa mesa bonita que eu montei aqui. Você pode temperar as suas tortilhas de nachos, ó, com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de páprica. Dá aquela misturada. Essas aqui já estão temperadas. E aí você vem aqui pra cima, João Paulo. Close aqui nos nachos, que é a hora aqui, ó, de fazer inveja no pessoal de casa. Olha só, que coisa maravilhosa que é isso, ó. Olha aí, ó. Olha essa fumacinha. Olha essa cremosidade. Gente, é só isso e ser feliz, tá? Dá licença que chegou a minha hora de ser feliz, chegou a minha hora de experimentar. Vou pegar uma tortilha aqui, ó, com um pouquinho de chile por cima. Vou soprar porque tá quente, senão queima a boca. E aí você vai escutar a crocância que fica isso aqui. Ó. Que delícia! Eu sou apaixonado com comida mexicana, com esses pratos aí da cultura Tex-Mex. Sempre me impressiono com uma receita nova mexicana. Vou trazer mais coisa para vocês aqui, mas façam essa em casa. Me manda foto lá no meu Instagram, @chefarturveloso, tá certo? Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. Mas o Manhã Diversa ainda não acabou. Eu vou voltar lá no Estúdio 1 com as minhas amigas Mari Zacaron, Roberta Hello e meninas. Vai daí que eu vou ficar comendo daqui, eu vou ficar me deliciando aqui, dá licença, viu? Arthur, amei essa sugestão. E, assim, você deu... É uma combinação que eu, particularmente, o que eu gosto da comida mexicana é justamente essa mistureba, que é o feijão no meio ali, né? Eu falo que o taco, né? O taco não, o burrito, que é o que é enrolado, é um PF embrulhado, porque tem tudo ali dentro e é delicioso.
Então, assim, eu quero ver mais comida mexicana por aqui. Se quiser trazer burrito, inclusive, um dia desse, eu não vou reclamar não, viu? Ô Mário, com certeza. Assim, eu acho que a comida mexicana, quanto mais eu conheço ela, eu acho ela muito parecida com a brasileira. Os ingredientes que eles usam são muito parecidos, só que eles usam técnicas diferentes, eles transformam os mesmos ingredientes que a gente come no dia a dia em outras coisas. É impressionante. Fica aí a dica e fica a dica pro pessoal de casa que tá querendo uma sugestão aí de um petisco para servir pros convidados. Essa daí é perfeita. Valeu, Arthur. Amanhã você volta com mais Bora Rangar pra gente. E você não sai daí que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Diversa para você. Agora são 11 horas e 42 minutos, hora de ficar bem informada, né, Mariana? É isso aí, Roberto. Por isso a gente vai direto lá para a nossa redação, aonde o Gabriel Luterbach vai trazer aí a notícia de grande destaque para essa segunda-feira. Então, qual notícia aí? Bom dia, Gabriel. Qual notícia aí começou movimentando a semana? Bom dia, Roberto. É muito bom tê-la de volta. Bom dia, Mariana. Bom dia aos amigos telespectadores da TV Diversa. Então, a notícia do dia é a morte do Olavo de Carvalho, aos 74 anos, nos Estados Unidos, onde ele morava desde 2005. O motivo da morte ainda não foi confirmado. A família ainda avalia, inclusive, trazê-lo para ser enterrado aqui no Brasil. Mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid no dia 16 de janeiro. Ele está deixando a esposa, 8 filhos e 18 netos. Gabriel, e hoje no Diversa em Rede, o que você vai trazer? O que tem de destaque aí pra gente, para o pessoal de casa que já ficar preparado para as notícias dessa noite? No jornal a gente vai trazer que hoje faz 3 anos da tragédia de Brumadinho. Como é que está o processo criminal referente ao caso? As buscas ainda continuam, mesmo com as fortes chuvas recentemente? E como está também a situação das famílias das vítimas que ainda não foram encontradas, né? Então esses são alguns dos destaques que a gente vai trazer sobre Brumadinho. A gente também vai falar sobre os dados pessoais vazados, até pegando o gancho que o Banco Central divulgou recentemente, que 160 mil chaves do Pix foram vazadas. Então, o que fazer quando os dados pessoais são vazados? Quais são os objetivos da LGPD? A gente vai conversar com uma advogada no estúdio sobre isso, para poder a pessoa ter conhecimento de quais são os seus direitos, né? E a gente também vai falar sobre uma notícia aqui de denúncia de maus tratos em animais do Canil Municipal em Juiz de Fora. A Polícia Civil teve nessa manhã lá no Canil para poder averiguar. A gente vai trazer atualizações, então, com o nosso correspondente aqui da Zona da Mata, o Ricardo Ribeiro. Esses são alguns dos destaques que você vai conferir no Diversa em Rede, das 6 horas até 7h10 da noite. Muito obrigada pela sua participação, mantendo aí a gente sempre informada. Então, muito obrigada, Gabriel, e é muito bom estar de volta, viu? E aproveitando que o Gabriel falou aqui, né, que está completando aí 3 anos do desastre ambiental lá de Brumadinho, a gente aproveita o espaço para falar então que Daniela Arbex, que é jornalista, está lançando aí um livro dela que fala muito sobre, né, o lado pessoal das pessoas que foram afetadas aí, né, seja pela morte de parentes, seja que perderam tudo, enfim. Então fica aí também um convite para o pessoal, né, ficar por dentro aí dessa história. Jornalista daqui de Juiz de Fora, então a gente, né, tem que valorizar, né? Exatamente. É isso aí. Cineasta e diretor de conteúdo, Abdon Couto é graduado em Publicidade e Marketing pela ESPM, além de ser pós-graduado em Direito do Entretenimento pela UERJ, produtor e diretor audiovisual pela New York Film Academy e curador audiovisual pela Columbia University School of the Arts. O currículo, portanto, fala por si só. Desde maio de 2021, é diretor de conteúdo e programação da TV Diversa. E hoje nós estamos aqui com ele, Abdon Couto, que já nos entrevistou e agora é a nossa vez de te entrevistar. Então, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui no Manhã Diversa, esse programa tão querido. Bom demais te receber aqui nessa segunda-feira. E vamos então trazer cultura aí para o Manhã Diversa, né? Manhã Diversa é informação, é fofoca, é entrevistas com convidados e também é cultura. E a parte hoje de cultura vai ficar aí por sua conta, Abdon Couto, que tem aí, né, já participou de várias produções brasileiras. E para a gente começar, eu quero saber uma curiosidade. Qual obra, então, que você participou que foi mais importante para você e por quê? Olha, fica até feio não dizer que é o Manhã Diversa, né? Que é o meu queridinho, pelo menos no momento. Mas eu tive alguns trabalhos que eu tenho muito orgulho. O Minha Mãe é uma Peça e o 220 volts com o Paulo Gustavo.
O Menino 23, que foi um documentário que chegou à shortlist do Oscar. Foi um trabalho muito importante, principalmente na minha formação documental. Mas acho que Minha Mãe é uma Peça tem um lugar muito especial. Realmente a gente que convive aqui com o Ávido, né, escuta muitas histórias e muitas coisas assim sobre essas produções, realmente é um currículo impressionante. Mas eu devo dizer que eu concordo com Manhã Diversa, é o melhor assim, eu acho que tem que falar, né? Mas pro pessoal que tá ouvindo em casa, que já tá assistindo Manhã Diversa, então esse tiquezinho da lista já fez, mas o que você indica aí de produção audiovisual nacional que você fez ou não aí pro pessoal de casa? Olha, eu recomendo o documentário Menino 23, ele está disponível em algumas plataformas de streaming. Recomendo Amarração do Amor, que foi um lançamento recente, que está na Amazon, que eu faço uma pontinha até de figurante. Já vimos essa pontinha por aqui, já assistimos aqui nos bastidores da TV. Mais uma indicação que não é minha, mas para mim é um dos melhores filmes nacionais, é O Domingo, que é um filme de 2018, da Clara Linhart, que é uma diretora super querida, super competente. É um filme que, acho que nesse momento em especial, vale muito a pena ser assistido. No cinema nacional tem muita coisa de qualidade, né? Obras aí de destaques que realmente todo mundo precisa assistir. E o Minha Mãe é uma Peça é uma dessas obras, né? Um humor aí que marcou. Paulo Gustavo, brilhante na atuação. E aí eu queria saber um pouco mais para você que participou, né, ativamente desse projeto, todo esse sucesso, esse marco que foi Minha Mãe é uma Peça, foi surpresa para você, para as pessoas que estavam envolvidas? Ou vocês já, na produção, já pensaram, não, isso daqui vai realmente bombar, vai bater recorde de público em cinema no Brasil? Ou foi uma surpresa? Roberta, o resultado final sempre é uma surpresa, né? O cinema, ele é uma atividade muito quase uma aposta. Você tem que acreditar no personagem, acreditar no roteiro, acreditar na história para poder fazer sucesso. Mas o resultado final, ele é sempre uma surpresa. Mas no caso do Paulo com Minha Mãe é uma Peça, não era tão inesperado, porque é uma personagem muito marcante e muito fácil de gostar. É difícil você pegar alguém que fala, eu não gosto da Dona Hermínia. E é um filme que funciona para muitas classes sociais diferentes, idades diferentes. A gente via famílias inteiras indo no cinema, então não foi de todo inesperado, mas foi uma surpresa muito grata. E a gente fala aí de Minha Mãe é uma Peça, que foi realmente um grande marco do cinema nacional, e aí não tem como a gente não falar um pouco sobre cinema nacional, né? Porque apesar da gente ter aí um cinema tão rico e que está sempre produzindo obras, né, de grandíssima qualidade, altíssima qualidade, o cinema nacional infelizmente ainda é muito desvalorizado, né? Não só por as pessoas acreditarem que por algum motivo ele é inferior do que o lá de fora, mas também pelas pessoas não entenderem o que está por trás do cinema, né? Toda a parte econômica que está por trás, a quantidade de empregos que o cinema gera, né? E a importância que ele tem para o nosso país, seja o resultado final, quanto o processo de produção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, da sua experiência e dessa importância que o cinema tem para o nosso país como um todo. Mariana, não só o cinema nacional, mas a atividade audiovisual como um todo, ela não pode ser encarada só como algo artístico, né? Ou só como entretenimento. É, acima de tudo, um mercado. E é um mercado que no Brasil hoje injeta 25 bilhões de reais por ano. Ele injeta mais recurso no mercado do que a indústria farmacêutica e a indústria automobilística. É um mercado que gera 500 mil empregos diretos, fora os indiretos que estão relacionados à atividade. E eu tive uma passagem pelo Conselho Superior de Cinema, onde a gente discutia muito as políticas. E as políticas de apoio cultural no Brasil, elas têm sido muito perseguidas, né? E falta entender que o PIB, ele passa por investimento. E investimento na indústria audiovisual tem um retorno muito grande. A cada R$1 investido na indústria audiovisual, R$3,4 voltam em forma de tributos. Então, é além de uma atividade artística, é um mercado muito importante.
O audiovisual, ele enriquece tanto culturalmente quanto economicamente, né, o país e todas as pessoas que estão envolvidas aí nesse processo, né? Sim. E com essas novas tecnologias, o que você vê de mudança no cinema, né? Qual que é o lugar do cinema hoje no mundo? Ele mudou? Ele continua o mesmo, de destaque? Como que é isso que você acompanha aí? O que você pode falar pra gente sobre? O mercado ele já vinha passando por algumas transformações, principalmente com a chegada do streaming, e a pandemia acelerou essas transformações. Mas não é um mercado que está ameaçado, né? Igual quando a TV surgiu, falaram que a TV ia acabar com o rádio, falaram que a internet ia acabar com a TV, agora falam que o streaming vai acabar com o cinema. Não vai, né? A atividade, ela vai continuar existindo. A forma de consumir tem mudado um pouco. A sala de cinema, eu não acredito nela como sendo ainda o foco final da atividade. O streaming já tomou esse lugar, né? A sala de cinema eu vejo ela muito mais voltada para um público do cinema de arte, que quer ter aquela experiência da tela, a experiência do áudio, e para os que a gente chama de lançamento evento, né? Que são os grandes títulos, uma estreia de Vingadores, por exemplo, filmes desse tamanho, que vão além do filme, né? O encontro de fãs, todo o evento que cerca aquilo. Você deu esse exemplo aí, né, desse lançamento evento, de exemplos como, por exemplo, Vingadores. E eu acho que a gente pode até usar o exemplo que a gente já falou aqui 2 vezes, né, que foi o filme do Homem-Aranha, esse último que saiu, que já tá batendo um monte de recorde, né? É um filme blockbuster, foge um pouco do nosso assunto do cinema nacional, mas eu acho que, de certa forma, é um exemplo, né, que a gente está vendo agora nesse contexto atual, né, que a gente está aí vindo de um longo período das salas de cinema fechadas, e aí reabriu e voltou, e aí veio, né, um filme que bateu vários recordes. Então eu acho que isso serve como um exemplo, até mesmo para a gente ver que, apesar de estar vendo essas mudanças, a sala de cinema, o cinema, essa experiência de ir ver o filme na tela, apesar de não ser mais o único fim, né, do filme, ela ainda está em alta, né? Ela ainda está aí acontecendo, e é difícil a gente usar esse momento atual como um exemplo para falar de um possível fim do cinema, porque realmente ainda está muito em alta, né? Os players do mercado, eles estão estudando ainda como vai ser essa lógica, né? Antigamente a gente tinha o filme indo para a sala de cinema, depois de alguns meses ele ia para o vídeo doméstico, que eram as locadoras, e depois de um ano e meio ele ia para a TV. Agora essa lógica tá invertida. A gente tem estúdios experimentando lançar primeiro no streaming, tem estúdios que lançam no streaming próprio, porém com um valor separado para aquele filme. A gente já tem agora casos de streaming e cinema começando juntos, streaming começando uma semana depois do cinema. O mercado está entendendo quais são as práticas. A Disney encabeçou esse estudo e vai mudar bastante ainda, sem dúvida. E toda grande mudança conta com algumas pessoas aí que resistem, né? A gente vê sempre em Oscar, grandes premiações envolvendo o cinema, pessoas que talvez colocam em xeque, né, a qualidade, ou então a produção que está por trás, ou como é desigual, enfim, né, o dinheiro que é injetado em algumas produções de streaming ou outras independentes. Você, Abdon Couto, você vê o streaming como uma nova plataforma mesmo para divulgação, uma divulgação maior, ou você vê com algum receio, né, esse novo modelo que veio para ficar? Roberta, o acesso que ele gera é muito positivo, né? Há muito pouco tempo o cinema não era nem digitalizado. O filme ele era exibido em rolo, num custo muito alto para chegar até a sala de cinema. Depois essa sala digitalizou e agora a digitalização está na casa de cada um. Então o acesso é muito facilitado. Mas eu não vejo de jeito nenhum o streaming só como uma plataforma de exibição. Ele está cada vez mais se tornando uma plataforma de produção. É legal falar um pouco sobre as instâncias de mercado, né? A gente tinha originalmente o produtor independente que produzia, entregava para um distribuidor e esse distribuidor levava para o mercado exibidor. O mercado exibidor hoje, tradicional,
essa situação, que ele vai virar praticamente um cinema de arte e de grandes eventos. Entrou o streaming, que já se tornou estúdio, que já se tornou produtor, começou licenciando produções e agora já tem as próprias produções. A tendência é que isso aumente muito mais. E a gente passe a ter um volume de produção muito maior. E para mim um dos grandes benefícios do streaming foi o acesso de coisas de fora. Hoje você tem séries mexicanas, séries francesas, inglesas, japonesas, coreanas, muito mais acessíveis. E do outro lado também, né? A gente está vendo produtos nacionais feitos aqui, podendo ser acessados por pessoas no mundo inteiro imediatamente, né? Ela aparece ali do lado de produções de outros países e tem, a gente viu aí várias obras que já foram lançadas em plataformas de streaming, obras nacionais sendo comentadas por pessoas lá fora. Então eu acho que é realmente essa via de mão dupla da gente aprender a consumir conteúdos de outros países, sair um pouco desse eixo, Estados Unidos e Europa, que é o que a gente costuma ver, mas também da nossa produção, da obra nacional, alcançar mais pessoas. Então realmente existe essa via dupla aí, né, com o streaming. Me lembrou inclusive de um projeto que eu não atuei nele propriamente dito, mas tive em torno dele bastante, que foi o Tudo Bem Até o Natal Que Vem, do Hassum para a Netflix. Foi o primeiro filme de Natal brasileiro. É algo que, se não fosse o streaming, provavelmente não seria feito, e foi um dos filmes mais assistidos em 170 e poucos países que a Netflix está. Levou para muito longe. Sensacional. Abdon, para a gente ir caminhando então para o fim da nossa conversa, queria falar que Abdon, além disso tudo que a gente disse aqui também, é apresentador do Direto ao Assunto, né? Que é um programa aí da TV Diversa. Queria então que você terminasse sua fala convidando o pessoal para, né, ficar ligado aí, porque o Direto ao Assunto esse ano promete, né? Esse ano promete, a gente volta para a segunda temporada, reformulado, com convidados super bacanas, uma estrutura diferente, e aguardem que vai ser legal. Muito bom. Abdon, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Diversa com a gente. A gente se encontra daqui a pouquinho lá nos corredores da TV, porque aqui a gente está em família. Mas muito obrigada pela sua participação e pelas informações tão preciosas que você deu para o nosso público sobre a importância da produção audiovisual para o nosso país e para a nossa cultura. Então, muito obrigada. Fica o convite para voltar mais vezes. Obrigado vocês, meninas, e parabéns pelo programa, que está super legal. Tenho ouvido críticas muito, muito bacanas e eu acompanho direto e estou adorando. Parabéns. Muito obrigada. É isso, gente. Manhã Diversa está acabando e, é claro, amanhã tem muito mais, então já fica aí o convite para você acompanhar eu e Mariana, finalmente juntas, né? Demorou, mas chegou. A gente ainda conseguiu encontrar em janeiro ainda, então estamos aí no lucro. Pois é. E amanhã, então, continua aí a dupla original, né, Mariana? Isso é, aproveitando para a gente agradecer a participação do Vinícius, que esteve aqui, primeiro me substituindo, depois substituindo a Roberta. E então, mais uma vez, um grande agradecimento para o Vinícius. E fica também, né, o convite para o pessoal de casa continuar assistindo Manhã Diversa, porque o Vinícius faz as pontinhas dele por aqui também, então vai dar para matar a saudade dele muito em breve. Então, né, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais e no site da TV Diversa para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, por lá você fica sabendo dos temas da semana e pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. E também pode rever os conteúdos que você mais gostou do nosso programa e de outros programas da TV Diversa. E você fica agora com o programa Parques do Brasil e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá, tchau, tchau.